Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Hoje eu vim aqui especialmente para falar um pouquinho sobre um congresso online que começou hoje, que é um congresso online de injetáveis. Oi, gente. Boa noite, boa noite. Hoje começou um dos maiores congressos de injetáveis do Brasil. Injetáveis que a gente fala é toxina, preenchimento, bioestimuladores de colágeno. É uma grande atualização que começou hoje já à noite. Começou com um assunto muito interessante que vocês sempre perguntam no consultório, que é sobre o Botox. Então eu quis vir falar um pouquinho para vocês já de primeira mão das novidades que apareceram. O MAP ele acabou de acontecer, então terminou a primeira parte hoje. Então nesse final de semana tem muita coisa nova para vocês e eu vou vir atualizando vocês do que tá acontecendo. Então o MAP é um dos principais congressos que a gente tem de injetáveis. São 4 laboratórios principais que produzem toxina, preenchimento e bioestimulador. Na verdade, eles importam, né, esses produtos. E a gente tem atualização e esse ano tá sendo online. A primeira parte de hoje, que eu achei uma parte muito legal, muito interessante, é que todo mundo acha que o Botox serve só para aplicar na testa, né? Então, muitas vezes, meus pacientes chegam no consultório e falam: ai, doutora, eu quero aplicar Botox para melhorar só essa ruguinha aqui que tá marcando, ou eu quero aplicar Botox só para melhorar essa ruga da testa, ou então só na área dos olhos. E é uma coisa que eu falo muito correntemente no consultório, e eu também falo em todos os cursos que eu dou. Você pensar no Botox dessa forma é muito pouco. Você restringir muito o uso do Botox, porque na verdade quando a gente fala em toxina botulínica, né, toxina botulínica tipo A, a gente chama de Botox, mas Botox é o nome de uma marca comercial, existem outras marcas muito boas comerciais. Desse laboratório que fez o evento de hoje se chama Dispor, que também é uma marca excelente. Ele só tem um halo de difusão diferente, mas é uma marca excelente, maravilhosa. Então, o que falou nesse congresso? Que a gente tem que pensar um pouco fora da caixinha, né? Então, na verdade, quando a gente aprende lá na residência, a gente aprende a fazer Botox só nessa região. Mas, na verdade, isso é muito pouco, porque no mundo todo, hoje, o Botox ele é usado para remodelamento facial. Então, ele é usado para várias coisas e a gente vai falar um pouquinho sobre essas várias coisas para vocês saberem. Eu sempre oriento o paciente quando ele vai no consultório, para a gente poder usar realmente o Botox, que é a toxina botulínica, no máximo da sua aplicação, né? A gente poder potencializar o uso dele em tudo que a gente puder. Então, na verdade, ele tem várias aplicações, então a gente já vai falar primeiro da mais comum, que vocês já conhecem, que é para não marcar as rugas fixas nessa região do terço superior da face. Ele também pode ser utilizado para remodelamento do nariz, porque a gente tem um músculo que faz a dilatação da narina, e a narina com o tempo também ela tende a ir caindo a ponta. Então ele vai fazer o relaxamento desse músculo, então pode ajudar a afinar o nariz e levantar a pontinha. Além daquelas rugas de coelho, que a gente já sabe mais comuns. Também pode ajudar a prevenir código de barra, que é a aplicação nos lábios. E uma aplicação muito legal que a gente estava falando hoje, que é uma aplicação super importante que eu adoro fazer, que eu amo fazer, e que existem protocolos mundiais já que a gente deveria fazer em todos os pacientes, é a aplicação do pescoço, que muita gente não conhece. Essa prática ela já foi descrita há muito tempo, que é a técnica de Nefertiti, que a gente fala, que é o pescoço da deusa egípcia. Por quê? Porque o platisma, que é o músculo do pescoço, ele se insere aqui, nessa região inferior da face, e ele que faz o nosso rosto ir para baixo, ele que faz o nosso rosto derreter. Então, na verdade, ele é o músculo responsável pelo envelhecimento. Então, além dele ser responsável pelo envelhecimento e a gente fazer o relaxamento do platisma, já proporciona um efeito de lifting e previne o envelhecimento também a longo prazo. Além disso, ele tem vários estudos que mostram que essa aplicação no pescoço, que é a aplicação do platisma, ela também, ao longo da linha da mandíbula, a gente pode diminuir aquelas rugas que ficam aqui, bem na região do lado dos olhos, sabe? Aquelas rugas que ficam laterais, que são rugas derivadas do platisma. A gente pode pode ajudar também a melhorar as bandas do pescoço, que são aquelas bandas que a gente faz assim. Eu ainda tô com o meu Botox vencido, eu vou fazer semana que vem, vocês vão ver que eu não vou conseguir mais, mas essas bandas laterais do pescoço, elas também melhoram, porque o platismo é um músculo que vai envelhecendo a gente, vai puxando lá pra baixo. Então, quando a gente faz o relaxamento com a toxina botulínica, além da gente prevenir o envelhecimento, a gente também melhora o contorno do rosto. Então, a gente melhora muito o contorno do rosto, ajuda a melhorar essas rugas nessa região lateral e as rugas do pescoço também. Então, tem várias aplicações. A outra aplicação bem legal, que é uma aplicação que eu também amo,
é para fazer o efeito de bichectomia. Então, sim, a gente consegue fazer esse efeito com a aplicação no masseter. Se a paciente tiver bruxismo ou algum problema na articulação temporomandibular, a gente tem que fazer a aplicação no temporal e no masseter. É uma aplicação diferente, é uma aplicação especializada e é uma aplicação mais profunda, principalmente em pacientes que têm hipertrofia desse músculo. A gente tem que analisar e ver se tem hipertrofia desse músculo. E quando a gente faz essa aplicação, a gente consegue um efeito de bichectomia. Então, a gente fica tipo top model mesmo. E foi muito legal porque nesse congresso ele falou um tipo diferente dessa aplicação, do poder dessa aplicação da toxina botulínica. Quando você faz 3 aplicações seriadas, o formato do rosto, ele mostrou o formato do rosto ao longo do tempo, ele se transforma, ele muda, ele alterna. Então você consegue prevenir sim o envelhecimento a longo prazo. E a aplicação, ela durou, sabe até quanto tempo? Até 4 anos, o efeito no remodelamento do rosto. Então é muito legal a gente ver isso, porque realmente a cabeça tá mudando, os estudos na área de estética estão avançando cada vez mais. E sim, hoje a toxina botulínica, ela não é utilizada só para essa região, a gente utiliza principalmente para a região do terço inferior da face e pescoço, para mudar o formato do rosto ao longo do tempo, para você ir prevenindo o envelhecimento ao longo do tempo. Então a gente não pensa só em tratar agora, você vai tratando ao longo do tempo. Amanhã eu vou mostrar esse artigo para vocês, que é bem legal, da gente ver o rosto quando foi a primeira aplicação de Botox. Isso a gente vê muito nas pacientes ao longo do tempo. A gente vê que as pacientes que fazem toxina botulínica regularmente, principalmente nessas aplicações extrafaciais, elas conseguem melhorar muito o contorno do rosto delas, elas conseguem melhorar o contorno do rosto, fazem remodelamento também do pescoço, conseguem mudar a estrutura delas, tanto óssea quanto de gordura, quanto muscular, e do envelhecimento, e prevenir o envelhecimento. Então é muito legal a gente já ver os trabalhos científicos mostrando e comprovando isso, que é uma coisa que a gente já via muito na prática, que realmente as pessoas que fazem um procedimento estético regular, né, o Botox, o bioestimulador de colágeno, realmente elas têm um envelhecimento diferente. E aí não tem aquela história de, ficar cheio nem nada, porque você tá colocando sempre pouco produto de forma regular. Então, é igual se fosse uma dieta mesmo, gente, atividade física. Não tem milagre, né? Não tem nenhum milagre na nossa vida. Se eu parar de fazer dieta ou se eu parar de fazer atividade física, vai tudo cair, despencar e eu vou ficar gorda enorme, né? Então é uma coisa que a gente sempre tem que ficar cuidando. O envelhecimento do mesmo jeito. A pele é o maior órgão do nosso organismo. E muita gente acha que cuidar da pele é estética, mas não é. Ele é o maior órgão do nosso organismo. A gente realmente precisa cuidar. E a gente vê que quando a gente cuida um pouquinho e cuida sempre, a gente tem um envelhecimento muito mais saudável, muito mais natural, muito mais bonito. E é muito legal de ver. Então, isso foi um estudo que eles mostraram. Amanhã eu vou mostrar pra vocês como que tem esse remodelamento do rosto, do contorno do rosto mesmo. A gente consegue melhorar muito o contorno do rosto. Foi feito um estudo até em asiáticos que tem a tendência de ter o rosto mais redondo mesmo. E as mulheres, pra isso, é ruim, porque isso envelhece mais rápido elas, né? Além de pesar mais, aumentar o grau de flacidez. E mostrou que essa aplicação seriada de 3 sessões pode durar, de toxina botulínica, pode durar até 4 anos. A gente não fala isso para o paciente, porque a aplicação de toxina botulínica, ela na prática, em bula, ela tem duração de 3 meses. A gente vê que na prática pode durar até 6, mas a duração em bula é de 3 meses. Mas o que eles mostraram é que realmente as mudanças que a toxina proporcionou para a paciente duraram até 4 anos. Então é muito legal de ver isso, né? Uma coisa que a gente sempre viu na prática do consultório médico, ver realmente sendo comprovado cientificamente. Então é muito interessante. As outras aplicações são aplicações que a gente já estudava, mas que foram melhor desenvolvidas, que também é o microbotox. Existem áreas que a gente não pode fazer a aplicação do botox na quantidade que a gente gostaria de fazer, porque senão a gente pode gerar certos efeitos colaterais. Então, ele mostrou a aplicação do microbotox nessa região, por exemplo, da testa, que não é legal você paralisar muito a região da testa, porque o frontal, que é esse músculo da testa, ele é o único elevador da face. Então, todos os outros músculos vão envelhecer você. Ele é o único elevador. Se eu bloqueio muito ele, eu vou ficar com o rosto muito envelhecido. Então, eu vou, na verdade, congelar o rosto, eu posso deprimir a sobrancelha e vou ficar com o rosto mais envelhecido, porque na verdade esse é o único músculo que é o músculo elevador da face.
Então, a aplicação de microbotox, que seria a mesma quantidade de unidades, então a duração seria a mesma, que essa é a preocupação das pessoas, né? A duração seria a mesma, mas o resultado é mais bonito, mais natural, porque eu vou fazer uma distribuição maior dos pontos, então o resultado é mais bonito, mais natural. E dessa maneira, o frontal ainda consegue, sim, fazer o rejuvenescimento da face, que é levantar. Então, isso é muito importante, porque, na verdade, você não vai ter efeito colateral e vai ter um efeito maravilhoso dele. A outra aplicação que a gente já vê na prática, que a gente já utiliza também, já tem um tempo que a gente utiliza, que é a aplicação para rosácea. Também a gente pode fazer esse microbotox para rosácea. Tem um resultado bem interessante, tá? Principalmente ao longo dos 3 meses. Já foram mostrados vários trabalhos científicos. E é aquela rosácea que fica vermelha, sabe? A gente chama de eritema telangiectásica. É um tipo que é aquela rosácea que dá aquele flush, aquela vermelhidão. Aquela vermelhidão, ela vai e volta até um momento em que ela fica. Então, o botox, que é a toxina botulínica, sim, ele pode ser utilizado para aplicação da rosácea, e é uma aplicação diferente, é uma aplicação de microbotox completamente diferente da aplicação comum, para não gerar nenhum tipo de efeito colateral. Toxina botulínica também tem sido utilizada para diminuir a oleosidade da pele, melhorar a qualidade da pele, isso porque a gente já sabe que a toxina botulínica ela tem esse potencial de estimular colágeno. Em até 4 meses depois da aplicação, ela tem esse potencial de estimular o colágeno. E, então, tem aplicação também da enxaqueca, tem aplicação que a gente pode fazer para o suor excessivo no couro cabeludo, tem aplicação para o suor da axila, que é hiperidrose, aplicação para o suor da palma da mão e planta do pé. Então, hoje, graças a Deus, com a evolução da cosmiatria, com o avanço da cosmiatria, a gente consegue usar cada vez mais os injetáveis de forma cada vez mais ampla para atender todas as necessidades de vocês, porque esse é o desejo maior. Não só deixar vocês mais bonitas, mais confiantes, com autoestima maior, mas também mais saudáveis. Então, e de forma segura, que é o mais importante, né? Então, essa eu acho que foi a principal novidade de hoje. Então, hoje foi sobre Botox, amanhã eu venho falar pra vocês sobre as novidades que vão ter de preenchimento, de bioestimulador. E se vocês tiverem mais alguma dúvida que quiserem perguntar de Botox, vocês podem deixar aqui no vídeo nos comentários, tá? Que eu vou deixar gravado. Um beijo pra vocês e boa noite!